João já estava acostumado à solidão das madrugadas. As ruas da cidade, normalmente tão movimentadas durante o dia, ficavam vazias e silenciosas assim que o relógio passava das 23 horas. Era ali, no turno da noite, que ele encontrava o seu ganha-pão como motorista de táxi. Dirigir por essas ruas escuras lhe dava uma certa tranquilidade, uma espécie de paz que ele não encontrava durante o tumulto do dia. O trânsito fluía com facilidade, e as poucas conversas que tinha com os passageiros eram sempre curtas e diretas. Naquela noite em especial, porém, algo parecia diferente. O céu estava carregado de nuvens pesadas, e uma chuva fina começava a cair. O rádio do carro transmitia apenas chiados intermitentes, e João decidiu desligá-lo para não se incomodar. Às vezes, o silêncio era o melhor companheiro para sua jornada noturna. Enquanto dirigia, observava as luzes da cidade refletidas no asfalto molhado. As gotas de chuva deslizavam pelo para-brisa, hipnotizando levemente com seus movimentos repetitivos. O relógio no painel do táxi marcava 2h30 da manhã. Faltava pouco para encerrar o turno, e ele estava ansioso para voltar para casa, onde sua cama o aguardava. Mas então, ele viu a silhueta. Um homem, parado na calçada, embaixo de um poste de luz, levantava a mão para acenar. João franziu a testa, estranhando o fato de alguém estar na rua àquela hora, especialmente em um bairro tão afastado. Ainda assim, ele não tinha motivos para recusar a corrida. Afinal, aquela poderia ser a última do dia e lhe renderia mais uns trocados. Com um movimento lento, ele virou o volante e parou ao lado do homem. A luz do poste mal iluminava o passageiro, que usava um casaco grosso com o capuz puxado sobre a cabeça. O rosto estava quase completamente encoberto pela sombra, mas João conseguiu perceber o brilho de seus olhos. Sem dizer nada, o homem entrou no táxi e fechou a porta suavemente. O silêncio que seguiu foi desconcertante. Geralmente, os passageiros ao menos indicavam para onde queriam ir, mas este não. João olhou pelo retrovisor, esperando alguma palavra, algum gesto que indicasse o destino. E nada. Boa noite. Para onde vamos? Perguntou João, tentando soar o mais cortês possível. O passageiro não respondeu imediatamente. Ao invés disso, estendeu a mão por entre os bancos e entregou um pedaço de papel dobrado. João pegou o papel com uma das mãos enquanto mantinha a outra no volante. Quando desdobrou, viu apenas o endereço escrito à mão: Rua dos Ciprestes, número 86. João sabia que aquela rua ficava nos arredores da cidade, próxima a um antigo cemitério que havia sido abandonado há anos. Não era um lugar que frequentava ou passava por acaso, mas como motorista de táxi, já havia levado algumas pessoas curiosas por histórias de fantasmas até lá. Ele achava tudo isso uma grande bobagem, mas sabia que algumas pessoas gostavam de visitar lugares assombrados. Certo, vamos para a Rua dos Ciprestes, disse, mais para si mesmo do que para o passageiro. Sem obter resposta, ligou o carro e seguiu o caminho. A chuva aumentava gradualmente, tornando o som das gotas batendo no vidro cada vez mais alto. O ambiente dentro do táxi, por outro lado, permanecia estranhamente quieto. João tentou olhar para o passageiro pelo retrovisor, mas o capuz continuava a esconder seu rosto. O homem permanecia imóvel, quase como uma estátua, e isso fez sentir um leve desconforto. Só mais uma corrida, pensou João, tentando se acalmar. Depois vou para casa e esqueço isso. Ele ligou o rádio novamente, esperando que a música quebrasse o silêncio, mas só havia estática. Frustrado, desligou o rádio mais uma vez e se concentrou na estrada à sua frente. Conforme avançavam pela cidade, João começou a perceber que a situação estava ficando cada vez mais estranha. Primeiro, as luzes da rua pareciam piscar de maneira irregular, como se houvesse uma falha no sistema elétrico. As sombras das árvores nas calçadas balançavam de forma inquietante com o vento, mesmo com o som da chuva forte. Parecia haver algo mais, um leve murmúrio no ar. João olhou novamente para o retrovisor,
esperando ver alguma reação do passageiro. Talvez o homem estivesse assustado com o clima ou com o local para onde estavam indo. No entanto, a figura encapuzada permanecia completamente imóvel, como se estivesse alheia ao que acontecia ao redor. "Tá tudo bem aí atrás?" perguntou João, tentando disfarçar a inquietação. Nenhuma resposta. A sensação de desconforto começou a se transformar em algo mais palpável. A estrada ficava cada vez mais deserta à medida que se aproximavam dos arredores da cidade, e as poucas casas que João avistava estavam escuras, com todas as luzes apagadas. A chuva, agora, caía torrencialmente, e ele teve que ligar o limpador de para-brisa na velocidade máxima para conseguir enxergar alguma coisa. Então, algo bizarro aconteceu. Quando ele olhou novamente pelo retrovisor, o reflexo do passageiro havia desaparecido. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele piscou algumas vezes, tentando acreditar que seus olhos estavam apenas cansados, mas o fato era inegável. O homem não tinha reflexo. João começou a respirar mais rápido. Ele queria acreditar que era só uma ilusão causada pelo cansaço ou pela má iluminação, mas algo dentro de si gritava que aquilo não era normal. Tentando se acalmar, ele desviou o olhar do retrovisor e focou na estrada à frente, mas o desconforto permanecia. A viagem parecia se arrastar, e o caminho para a Rua dos Ciprestes nunca parecia tão longo antes. Cada minuto se transformava em uma eternidade silenciosa e opressiva. João apertava o volante com força, seus dedos ficando brancos pela tensão, enquanto lutava contra o impulso de virar o carro e abandonar o passageiro ali mesmo. Finalmente, as luzes da cidade ficaram para trás e o táxi adentrou uma estrada deserta, cercada apenas por árvores e arbustos. Era o caminho que levava diretamente ao antigo cemitério. João respirou fundo e disse a si mesmo que faltava pouco, que tudo acabaria logo. Mas então, o rádio, que estava desligado, começou a emitir um som estranho. Não era música nem estática. Eram vozes, sussurros baixos, como se alguém estivesse falando diretamente no ouvido de João. Ele olhou para o aparelho, confuso, mas não ousou mexer nele. Alguma coisa definitivamente não estava certa. Após o que pareceu uma eternidade, João finalmente avistou o cemitério à distância. Era uma área cercada por um muro de pedras desgastadas pelo tempo, e os portões de ferro enferrujados estavam abertos, balançando levemente com o vento. Ao lado dos portões, havia um pequeno caminho que levava a uma casa abandonada, provavelmente o endereço que o passageiro havia indicado. Quando o táxi se aproximou do portão, João olhou novamente pelo retrovisor, esperando alguma instrução do passageiro. Porém, o homem ainda estava lá, imóvel, como se estivesse em um estado de transe. João parou o carro lentamente em frente ao cemitério. O motor ficou roncando por um momento e ele esperou. O passageiro não se moveu. "Chegamos", disse João, com a voz um pouco trêmula. O silêncio persistente começou a ficar insuportável. Finalmente, o homem abriu a porta do táxi e uma lufada de ar gelado entrou no carro. Ele saiu devagar, sem pressa, e começou a caminhar em direção ao portão do cemitério. João observou pela janela, o coração acelerado, esperando que algo acontecesse. Foi então que ele notou o banco de trás. Estava completamente vazio. João ficou paralisado ao ver o banco de trás vazio. Seu coração parecia querer sair pela boca, e o suor frio escorria pela sua testa. O que ele havia acabado de testemunhar era impossível. O homem estava ali o tempo todo, e agora tinha simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse entrado no carro. Ele esfregou os olhos, tentando se convencer de que estava apenas cansado e que sua mente estava pregando peças. Mas quando olhou novamente pelo retrovisor, o banco continuava vazio. O cheiro de terra molhada e de algo mais, algo podre, começou a preencher o interior do táxi. O desconforto só aumentava, e João sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. No entanto, sua curiosidade foi mais forte. Ele olhou pela janela, esperando encontrar alguma explicação.
O homem que havia saído do táxi estava parado entre os portões do cemitério, de costas para João, com o capuz ainda cobrindo sua cabeça. Parecia que ele estava esperando por algo ou por alguém. João não conseguia afastar a sensação de que algo terrivelmente errado estava acontecendo. Ele se inclinou ligeiramente para frente, tentando ver melhor a cena lá fora. Os portões enferrujados do cemitério balançavam lentamente com o vento, rangendo de uma maneira que parecia quase fantasmagórica. O homem misterioso deu um passo adiante, adentrando o cemitério, mas logo parou novamente, imóvel, como uma sombra entre as lápides antigas. Uma parte de João gritava para ele ligar o carro e ir embora, esquecer tudo aquilo e nunca mais voltar. Mas outra parte, a que estava dominada pelo terror e pela curiosidade mórbida, o manteve parado ali, observando, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Foi então que o motor do táxi morreu. Sem aviso, o carro que ainda estava ligado parou de funcionar. As luzes internas se apagaram e João ficou no escuro, cercado apenas pelo som da chuva e pelo rangido dos portões do cemitério. Ele tentou dar partida no carro, mas o motor apenas fez um som fraco, como se estivesse completamente sem bateria. Era como se a energia do carro tivesse sido drenada de uma vez só. Com as mãos tremendo, João tentou novamente. O som do motor tentando ligar ecoava na noite, mas nada acontecia. O táxi estava completamente morto. Ele começou a respirar mais rápido, sentindo o pânico subir pela garganta. Olhou novamente para o cemitério. O homem já não estava mais à vista. Havia desaparecido entre as lápides escuras e cobertas de musgo. João engoliu em seco. A única coisa que ele queria agora era sair dali, mas o carro não dava sinal de vida. Ele bateu no volante com força, frustrado, e gritou: "Vamos, liga, desgraça." Nada, apenas o som da chuva pesada batendo no teto do carro e o vento uivando ao redor das árvores próximas. Desesperado, João pegou seu celular para pedir ajuda, mas quando olhou para a tela, viu que não tinha sinal. Era como se o lugar estivesse completamente isolado, longe de qualquer tipo de comunicação. Ele tentou de tudo, andou com o celular para um lado e para o outro dentro do carro, mas o sinal não aparecia. A sensação de impotência era esmagadora. Foi então que ele sentiu. Um calafrio percorreu sua espinha, e o ar dentro do carro pareceu ficar mais denso, como se algo invisível estivesse se aproximando. Ele não sabia explicar, mas era como se estivesse sendo observado, como se alguém ou algo estivesse muito perto, mesmo que ele não pudesse ver. João olhou para o retrovisor novamente, instintivamente, e foi aí que viu algo que o fez perder o fôlego. No banco de trás, onde antes não havia nada, agora havia uma marca. Era uma mancha escura, como se algo molhado e sujo tivesse deixado um rastro. Mas o que o deixou em pânico foi o que ele viu no vidro traseiro do carro. Uma mão, claramente visível, marcada na parte interna do vidro, como se alguém tivesse pressionado a palma ali com força. Seu coração disparou, e ele saiu do carro em um movimento rápido, tropeçando ao pisar na lama encharcada. O vento frio chicoteava seu rosto, e o som dos portões do cemitério continuava a rangir, como se estivesse o chamando. Ele olhou ao redor, tentando pensar rápido, mas a única coisa que conseguia fazer era correr. João correu para longe do táxi, mas não sabia para onde ir. Estava no meio do nada, com apenas o cemitério diante dele. O coração batia tão forte que ele mal conseguia pensar. Seus olhos se voltaram para os portões enferrujados, e ele percebeu que a única saída era passar por ali. Com passos vacilantes, ele caminhou em direção ao cemitério. Cada fibra do seu corpo gritava para ele não entrar, mas algo mais profundo, uma força invisível, parecia puxá-lo para aquele lugar. As lápides estavam cobertas de musgo e as árvores ao redor do terreno formavam sombras ameaçadoras. A luz fraca da lua mal conseguia iluminar o caminho, deixando tudo envolto em uma penumbra opressiva. João ultrapassou o portão, que se fechou com um estrondo assim que ele entrou. O barulho fez seu coração pular uma batida,
e ele se virou, mas já era tarde. Ele estava preso no cemitério. No centro do cemitério, ele avistou uma figura. Era o passageiro, parado novamente, como uma estátua. O capuz ainda cobria seu rosto, e ele parecia estar esperando. "O que você quer?" gritou João, a voz embargada de medo e desespero. O homem não respondeu, mas levantou lentamente o braço e apontou para uma das lápides. João hesitou, mas a curiosidade novamente o venceu. Ele caminhou até a lápide que o homem havia indicado, e o que viu fez seu sangue gelar. O nome escrito na lápide era o dele, João Ferreira, seguido da data de falecimento, 14 de outubro de 2024. O dia seguinte, ele recuou, o pânico o dominando completamente. Como aquilo era possível? Ele não estava morto. Não podia estar. Tentando fugir da verdade aterrorizante que se desenrolava diante de seus olhos, ele voltou-se para o homem. Mas a figura havia desaparecido. E então, tudo fez sentido. João estava marcado. O último passageiro não era um homem vivo, mas uma alma perdida, um espírito preso em um ciclo de morte e sofrimento. E agora, ele era a próxima vítima. Desesperado, João correu de volta em direção ao portão, tentando escapar. Mas ele sabia, no fundo do seu coração, que não adiantava. Estava preso em um ciclo que não poderia ser quebrado. João correu como nunca antes. Suas pernas ardiam de cansaço, mas o medo e o desespero o impulsionavam a seguir em frente. Os portões do cemitério estavam distantes, mais do que pareciam quando ele entrou. Cada passo que dava parecia apenas aumentar a distância entre ele e a liberdade. A chuva batia em seu rosto, pesada e implacável, enquanto as sombras das árvores ao redor pareciam se alongar e se mover, como se o estivessem seguindo. O silêncio que antes reinava no cemitério foi interrompido por um som, um sussurro baixo, quase indistinguível, mas que vinha de todas as direções. Era como se o próprio vento estivesse falando, recitando palavras antigas e esquecidas, sussurrando segredos sombrios que João não queria ouvir. Ele tapou os ouvidos, tentando bloquear o som, mas os sussurros continuavam, penetrando sua mente, criando uma atmosfera de loucura crescente. Finalmente, ele alcançou os portões. Com as mãos trêmulas e molhadas, ele tentou empurrá-los, mas os portões estavam trancados, firmemente fechados como se nunca tivessem sido abertos. Ele gritou, batendo com força no metal enferrujado, o desespero agora visível em cada movimento. O som do metal ecoava pelo cemitério, se misturando aos sussurros que se tornavam cada vez mais altos e mais claros. "Me deixa sair", ele gritou, a voz rouca e entrecortada. "Por favor", mas não havia ninguém para ouvi-lo. O cemitério estava vazio, exceto pelas lápides antigas e pelas árvores inquietantes. O homem misterioso havia desaparecido, como um fantasma que nunca deveria ter existido. João olhou para trás, para o caminho entre as lápides. Seus olhos varreram a escuridão, e ele viu algo que fez seu coração parar por um instante. No centro do cemitério, uma figura se erguia entre as lápides. Não era o homem com o capuz, mas algo muito pior. Uma silhueta sombria, mais alta e esguia do que qualquer ser humano, com braços longos que pareciam se estender até o chão. Sua face era um vazio completo, uma sombra profunda onde os olhos, nariz e boca deveriam estar. A criatura começou a se mover em sua direção, lentamente, mas com uma certeza perturbadora. Cada passo que ela dava parecia fazer o chão tremer levemente, e as lápides ao redor balançavam como se uma força invisível estivesse passando por elas. João estava preso. Não havia para onde correr, não havia como escapar. O portão não se abriria, e a criatura se aproximava cada vez mais. Ele sentia o ar ao seu redor ficando mais frio, mais denso, como se a própria atmosfera estivesse sendo drenada de vida. "Não!" gritou ele, recuando até suas costas se chocarem contra os portões de ferro. "Por favor, não!" A figura sombria parou a alguns metros dele. Não fazia som algum, mas sua presença era opressiva,
sufocante. Então, sem aviso, a figura levantou um dos longos braços, apontando diretamente para João. No mesmo instante, ele sentiu uma dor aguda atravessar seu peito, como se algo invisível tivesse perfurado seu coração. Ele tentou gritar, mas o ar lhe faltou, e tudo ao seu redor começou a se desfazer, as sombras se aproximando e engolindo a luz. João caiu de joelhos, as mãos agarrando o próprio peito, onde a dor se espalhava rapidamente. Sua visão começou a escurecer, e ele sabia que o fim estava perto. A verdade era implacável. Ele nunca sairia dali. João acordou com um sobressalto. Estava deitado no banco de trás do táxi, o motor ainda roncando suavemente. A chuva havia diminuído, e o relógio no painel marcava 4 horas da manhã. Por um momento, ele pensou que tudo não passará de um pesadelo horrível. Seu coração ainda batia rápido, e o suor escorria por seu rosto, misturando-se com a umidade da chuva que entrava pela janela aberta. Ele olhou ao redor. Estava sozinho no carro. O passageiro misterioso tinha sumido, e o cemitério estava a alguns metros de distância, silencioso e imóvel sob o luar. Por um breve momento, sentiu um alívio imenso. Talvez fosse apenas um sonho. Talvez ele tivesse dormido enquanto esperava o passageiro. Mas então, ele viu, no retrovisor, uma marca escura. A mesma mão, marcada no vidro traseiro do carro, como um lembrete sinistro do que havia acontecido ou do que ainda estava para acontecer. Ele tremeu, sentindo o frio do medo subir pela espinha. O rádio do táxi, que estava desligado, ligou-se de repente. Uma voz rouca e distorcida soava pelo alto-falante, repetindo um nome várias vezes. João, João, João. O som se repetia, ecoando no silêncio do carro. E, no fundo da transmissão, um sussurro, como se muitas vozes estivessem falando ao mesmo tempo. João sentiu seu corpo gelar, o suor frio escorrendo ainda mais intensamente. Era então que ele percebeu. O tempo estava acabando. A data na lápide, 14 de outubro de 2024, era real. Faltava menos de 24 horas para ele morrer. E a criatura que ele havia visto no cemitério não era um pesadelo. Ela estava esperando, e viria para ele. Ele sabia o que precisava fazer. João ligou o carro com pressa, seu coração batendo acelerado. Tinha que encontrar uma maneira de quebrar essa maldição, ou estaria condenado a repetir o ciclo de terror que o homem encapuzado havia começado. Mas enquanto dirigia para longe daquele cemitério maldito, uma única pergunta martelava em sua mente. E se não houver como escapar? No dia seguinte, o táxi de João foi encontrado abandonado à beira de uma estrada deserta. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista de onde ele poderia ter ido. O motor ainda estava ligado, e a chuva havia finalmente cessado. A única coisa fora do comum era a marca de uma mão no vidro traseiro, uma impressão clara e molhada, como se alguém tivesse tentado sair, mas nunca tivesse conseguido. E então, a data fatídica chegou. João desapareceu. E, assim como o passageiro que ele encontrou naquela noite, ele se tornou parte do ciclo. Uma alma perdida, destinada a vagar pelas sombras, buscando por alguém para tomar seu lugar. O ciclo nunca termina, e a cada noite, enquanto as ruas da cidade ficam vazias e silenciosas, um novo motorista de táxi entra nesse jogo mortal, sem saber que, ao pegar um passageiro no meio da noite, ele também estará assinando sua própria sentença de morte.